Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento da IAFA Brasil, um novo workshop online que nós realizamos nesses tempos de pandemia, nos adaptando à nova situação. Difícil para todos, mas que já estamos vendo a luz no final do túnel e vamos superar, com certeza. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na sessão, muitos de vocês, evidentemente, já nos conhecem, pelo trabalho que desenvolvemos sempre no foco com a gestão de frota e mobilidade. A IAFA nasce na Espanha, tem a sede lá, já tem mais de 15 anos de mercado. Estamos presentes também na América Latina, desenvolvendo esse trabalho, além do Brasil, que já temos mais de 10 anos de trabalho. Estamos presentes também na Argentina, na Colômbia, no México, e no Chile, e sempre com o mesmo intuito de poder dar formação para vocês, poder compartilhar cases para se sentirem inspirados no próprio dia a dia. Vocês, gestores de frota, sabemos que o seu trabalho não é fácil, são muitas dores de cabeça e muitas vezes é difícil levantar a cabeça para ter uma perspectiva geral de uma gestão de frotas. Mas por isso estamos aqui, para apoiar vocês. Agradeço a todos a presença. Hoje temos um interessante workshop, temos nossos parceiros da Ticketlog e da Yonder, que vão nos falar hoje sobre dois assuntos muito interessantes. Primeiro, a Ticketlog vai apresentar a tecnologia aplicada à gestão de abastecimento, e por parte da Yonder, vamos nos falar sobre EdTech, educação e tecnologia para redução de acidentes. Importantíssimo sempre para essa redução para as mortes no trânsito. Eu vou contar para vocês um pouco como que vai ser a dinâmica do evento de hoje, ok? Antes de nada, sempre insisto no mesmo ponto, queremos muito a participação de vocês, ok? Nós temos aqui dois parceiros, vão nos expor case de sucesso, mas queremos aprender todos juntos. Então, com a participação de vocês, com os seus comentários, com a sua aparição dentro do próprio evento, vai fazer acrescentar esse conhecimento para todos, ok? Então, convido vocês a que possam participar de duas formas nesse evento. Vocês têm aqui na parte de baixo da sua tela a possibilidade de fazer perguntas e respostas, e tem a parte do chat. Então, a qualquer momento que vocês tenham qualquer dúvida sobre a apresentação que nós vamos assistir, podem colocar aí as suas dúvidas, seus comentários, suas propostas. Mas o que nós gostaríamos realmente, para fazer o mais real possível esse evento digital, é que possamos ver vocês tanto com câmera como com áudio. Então, se alguém quer participar do mesmo jeito que estão aparecendo hoje nossos panelistas, por favor, tem a opção aqui embaixo também de levantar a mão, ok? Então, levantem a mão, nós vamos subir vocês como panelistas, vamos avisar vocês na hora da pergunta ou questionamento, e aí nós vamos fazer um bate-papo muito mais real, sempre de forma digital, ok? O nosso evento vai ter a duração de 1h30. Vamos ter a apresentação primeiro dos nossos parceiros da Ticketlog. Vamos apresentar um interessante case de sucesso junto com o Eduardo Bortotti, o Head de Facilities e Mobilidade da Enel aqui no Brasil. E depois nós vamos abrir um espaço de perguntas específicas para a Ticketlog. Então, podem direcionar perfeitamente tanto para a Roberta, que faz parte da equipe da Ticketlog, que hoje vai apresentar conosco, como o Eduardo. Eles vão estar disponíveis para qualquer pergunta, comentário, ok? Isso vai demorar uns 40 minutos, aproximadamente. Depois, já vamos entrar com o nosso outro parceiro do evento, a Yonder. Temos aqui a Fabiana também, ela vai apresentar um pouco a empresa e vai nos apresentar 4 cases de sucesso que eles implementaram em empresas. No final da apresentação dela, vamos ter também esse espaço de bate-papo para poder direcionar comentários, perguntas
para a Fabiana, ok? Acabando e vendo um pouco como está sendo a participação do público, vamos abrir um espaço final com perguntas abertas para todos dentro do próprio evento e antes de realizar o fechamento, ok? Sem me estender mais, eu quero apresentar para vocês a Roberta Grillo. Ela é Head Comercial da Ticketlog em São Paulo e vai nos falar sobre a tecnologia aplicada à gestão de abastecimento. Então, Roberta, só tira o mute do seu microfone. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês no workshop IAFA Brasil, com os gestores de frota, para a gente falar um pouco de mobilidade e da tecnologia aplicada. Você já me apresentou, sou Roberta Grillo, Head Comercial aqui da Ticketlog, e para quem não conhece a Ticketlog ainda, eu trouxe aqui uma breve apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vamos lá. A Ticketlog é líder no mercado de gestão de frotas, né? Nós estamos 30 anos nesse mercado, com 30 mil empresas clientes, com uma rede parceiras de 36 mil credenciados, tanto para abastecimento como manutenção. A gente faz a administração de 1 milhão de veículos. E sim, o nosso foco é trazer mais tempo, economia, eficiência, usando soluções inteligentes de mobilidade e usando muito a inovação, tá? Como a gente fala para vocês, aqui a gente apresenta um pouco de como a gente faz a gestão, por exemplo, do Ticket Fleet. A gente tem uma plataforma web e mobile, tanto para o gestor como para o usuário. Na manutenção, da mesma forma, a plataforma web e mobile, ela conecta cliente, oficinas, tanto para o controle como na execução da manutenção. Fazemos também a gestão de frete com a centralização dos pagamentos numa única plataforma, de forma super simples de integração com a RP de todas as empresas, além do abastecimento de gestão de pedágio e de estacionamento também. A gente também traz aqui, de uma forma muito transparência e trazendo mais controle, uma gestão completa. E aí eu quero trazer aqui para vocês as diferenças, as inovações. A gente inovou com o TED. O TED é o gestor, é o que a gente fala, é uma inteligência artificial voltada para o gestor de frota, né? Porque tempo é dinheiro. Então, ele tem ações preditivas, ele informa e também faz ações em massa, desde que o gestor de frota concorde com isso. Além disso, a gente tem, claro, o dashboard com todos os painéis, Simplifica Fiscal, que é a nossa recolha de notas de forma automatizada, gestão de documentos, multas, integração de dados, controle de telemetria, assistência 24 horas, mas também temos uma inovação para o usuário, que é a EVA, que também é uma inteligência artificial voltada para os nossos usuários, para o condutor que está no posto. Muitas vezes ele se vê parado por alguma ação, e aí, de acordo com a política da empresa, ele interage no app e ele é liberado. Então, também é uma inovação nesse segmento, né? Trazemos também, para ter melhor rentabilidade e economia, uma gestão compartilhada. Nós temos o sistema que é a autogestão, mas você pode também terceirizar com a gente o abastecimento, a manutenção, através da nossa centralização no Sul. A gente tem os gestores remotos que fazem essa gestão compartilhada. E olhando uma visão mais futura e sustentabilidade, a gente trouxe aqui mais um pouco de tecnologia, que é o GoHub, que é a nossa plataforma de integração, é um plug and play. Ou seja, para o gestor de frota não ficar fazendo a centralização de todos os custos que ele gasta com locação de veículos, sinistro, documentos, multas, abastecimento, ele vai ter simplesmente uma única plataforma com todas as informações. A gente acredita que este vai ser o futuro, tá? E é por isso que a gente traz essa inovação para vocês. Direção eficiente, que traz ali a segurança para os nossos condutores, o programa de crédito carbono, que é a substituição do combustível fóssil pelo renovável, e a plataforma Compense, onde ele faz a negociação dos créditos ali, né? A gente falou do fleet, e agora a gente vai falar de mobilidade.
Então, olhando para o CAR, que era uma solução de abastecimento para um benefício, a gente hoje traz ele de outra forma. Ele atende às diferentes necessidades das pessoas, trazendo uma conexão com vários parceiros de serviços e mobilidade, tá? Então, hoje, com o CAR, é possível você pagar o abastecimento, a manutenção, mas também assistência 24 horas, através do nosso parceiro ali, a Fácil Assiste, estacionamento com o Copark, débitos dos veículos, que é bem interessante, você tem ali o saldo no seu cartão e você faz o pagamento. E lavagem de veículos. Quando a gente olha mobilidade, a gente tem vários parceiros credenciados, 99 Táxi, tem Bici, que são aquelas bikes, né, do Itaú, Vaditaxi, mobilidade, o School para patinete e bike, o Fretadão. Temos também a solução para você fazer o pagamento do transporte público em São Paulo, através do onboarding. Para quem não gosta muito de pedalar, tem a bike elétrica ali com a eMove, tá? Então, essa rede é viva, ela está crescendo, a gente está investindo muito nisso, porque a gente tem várias formas de fazer a mobilidade, de trabalhar, enfim, e a gente quer cada vez trazer mais liberdade para os nossos usuários. E aí, como a gente não poderia deixar de falar de mais uma inovação, né? E a gente está falando aqui de tecnologia, a Ticket inovou e trouxe aqui o pagamento digital. Então, é muito simples, através do app Mobilidade, você vai lá, você busca os postos com pagamento digital, a gente tem mais de 8.000 postos já habilitados, tá, pessoal? É muito simples. Você seleciona pagar, informa o código que vem para o frentista e já era, está feito o pagamento. Então, como eu falei, é super simples, é rápido, e com isso a gente vai substituindo o plástico, né? Que está ficando obsoleto na nossa vida. Bom, eu falei que a apresentação era simples, eu estou aqui à disposição de vocês, agradeço a todos pela participação e vou deixá-los aqui nada mais, nada menos do que o Head de Facilities Brasil, do Grupo Enel, Eduardo Bortotti. Vou passar aqui o bastão. Obrigada, ótimo evento a todos. Obrigado, Rô. Valeu. Bom dia a todos. A nossa ideia aqui também é fazer só contar uma historinha, contar a história do que a gente fez com a parceria da Ticket ao longo dos anos aqui na Enel. Eu vou começar até um pouco distante, mas a ideia só para passar um resumo, né, do todo. A gente começou, a gente tem uma frota de 3.200 veículos, uma frota mista, né, uma frota de praticamente 50% própria, 50% locada, 50% leve, 50% pesada, né? Então, o nosso volume de carros é muito grande, né? A gente tem... e o nosso maior desafio era fazer uma gestão desse mundo misto, né? Desse tipo de gestão mista, em que eu tenho locadora, em que eu tenho os veículos próprios. A gente tinha um desafio muito grande de consolidar essa gestão, né? Lá eu acho que foi 2015, 2016. Eduardo? Oi, desculpa, meu Zoom caiu, gente. Voltei. Meu Zoom fechou e voltou. Então, lá em 2015, 2016, a gente estava com esse desafio de consolidar a gestão. A gente tinha, a gente estava falando só de uma empresa, tá? Do grupo, a empresa daqui de São Paulo, a Enel São Paulo, a antiga Eletropaulo, que e nesse momento lá, naquela época, nós tínhamos um número muito grande de pessoas dentro da frota. A gente estava falando de 23 pessoas com baixa especialização, eram pessoas que foram aproveitadas de contratos, praticamente nenhum analista, né? A gente tinha no time, nosso time era bastante focado em operar a frota. No mercado de energia, a gente tem uma questão muito importante, que é a disponibilidade da frota, é o principal indicador, vamos dizer assim, é o que mede a eficiência da frota, vamos dizer assim, na parte de distribuição de energia. Então, nosso time estava totalmente focado em entregar essa disponibilidade a qualquer custo e botando a mão na massa. A gente precisava mudar o modelo de gestão, a gente havia testado alguns modelos, estudado alguns modelos, um full outsourcing,
né? Mas a gente percebia também que não tinha uma eficiência de gestão muito boa nas locadoras. Então, a gente começou a trabalhar com a Ticket no modelo que pudesse nos atender em gestão. A gente tinha um modelo de autogestão, mas a gente queria uma gestão mais intensa de um parceiro especialista, né, de alguém que fosse realmente especialista no assunto, para que a gente ficasse só com a parte estratégica. E, na época, nós modelamos juntos a Ticket já tinha um produto de TGA e TGM, que é a gestão operacional fica por parte da Ticket, mas aquele modelo ele não era 100% aderente à nossa realidade. E a gente começou a discutir um modelo de contrato que poderia ser de uma parceria real entre as duas mãos, né? Eu pudesse cobrar alguns SLAs relevantes para mim da Ticket e a Ticket também me cobrar alguns SLAs e ganhar se ela for mais eficiente do que a gente tinha combinado no contrato. Então, nós fizemos um contrato desse tipo. Hoje, a Ticket ela é responsável pelo meu SLA de disponibilidade da frota toda. Então, para vocês terem noção, hoje a minha frota alocada também está dentro do modelo de gestão de manutenção da Ticket. A gente começou isso lá porque era interessante ter painéis consolidados, SLAs consolidados. Então, a Ticket também faz a gestão, a cogestão das minhas locadoras, né? Então, esse foi um ponto relevante para a gente. Então, ele tem um SLA de disponibilidade assegurada, vamos dizer assim, em contrato, e tem também um SLA que a gente fala de orçamento, né? Então, a gente tem lá um orçamento combinado que a gente faz gestão juntos, né? E eu vou falar, assim, vou dar o grande passo é que a gente faz isso juntos mesmo, porque se eu falhar em alguma coisa que tem no nosso compromisso com a Ticket, por exemplo, de não liberar os veículos para manutenção preventiva ou não fazer algum tipo de entrega do veículo que está programado para manutenção corretiva também, eles podem me cobrar de eu não estar atingindo o SLA combinado. Então, são SLAs de mão dupla, né? Eu posso cobrar e eles podem me cobrar. A gente modelou esse contrato para que a gente tivesse um nível de atendimento e a real operação da manutenção e abastecimento fosse com a Ticket e a gente se olhasse só por estratégico. Então, a gente percebeu, nesse movimento, eu vou falar de alguns números lá, só de São Paulo, de lá atrás, para vocês terem noção, mas aqui a gente já está falando de um panorama da última implantação que a gente fez agora em 2020, tá? Que a gente colocou esse modelo que a gente desenhou em contrato para São Paulo, a gente colocou para todo o Brasil, mas ainda resgatando os números de São Paulo, para vocês terem noção só da Ticket fazer gestão das minhas locadoras. Na época eu tinha uma locadora que dizia fazer gestão de manutenção e a gente percebeu, a gente já tirava muita coisa, já fazia uma gestão ali mais pontual e já via que não tinha uma gestão efetiva da manutenção, eram trocadores de peças, né? Não eram gestores de manutenção mesmo. Mas nesse primeiro momento a gente tirou mais de R$1 milhão de repasse para a locadora, só com a Ticket fazendo gestão desse processo também, junto com a gente. Lógico, isso também está no contrato das locadoras, né? Isso é importante. Mas a gente tem uma parceria muito grande e vou te falar que hoje a Ticket já está fazendo gestão para essas locadoras também. Né? No modelo que a gente desenhou, a Ticket já está prestando serviço para as locadoras. Então, a gente percebeu que as locadoras não tinham muita... não davam muita atenção para a gestão de manutenção. Né? Eu estou falando de algumas em específico que a gente usava. A gente tem uma locadora muito boa que faz isso, né? E também atua muito forte em parceria com a Ticket no nosso projeto. Legal, então começamos a implantar esse novo contrato. No primeiro ano nós sofremos muito, né? Até a gente encontrar o meio termo do SLA, daquilo de como rodava o processo, até entender o nosso modelo de operação. Passamos um ano bem difícil, mas depois disso começamos a colher um resultado muito grande das duas partes, né? Começamos a pagar FII da Ticket, porque eles atingiram uma redução mais expressiva do que a gente tinha colocado como contrato. Então começamos a pagar o FII, e isso para a gente é ótimo, né? Quando eu estou dividindo os ganhos com a minha
com meu parceiro, a gente está vendo que o projeto está dando o resultado esperado. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E a gente percebia esse movimento de implementação de tecnologia que vinha forte na Ticket, e a gente querendo muito, né, surfar essa onda. Em São Paulo, eu falei para vocês, a gente tinha 23 pessoas dentro do nosso processo. Com a remodelagem desse contrato, desse modelo de gestão, a gente passou a ter só 7, né? E aí, legal, porque a gente fez um movimento de trocar, não de trocar, né? Mas de especializar as pessoas, ou seja, elas passaram a ser analistas, supervisores, temos, né, o coordenador, mas passaram a ser realmente pessoas de visão estratégica para sair da operação e a operação ser entregue toda para a Ticket. Então, temos hoje, em São Paulo, dos 23, 7 pessoas que trabalham com a gestão de frota, e isso foi um grande saving que a gente trouxe para esse processo. Em 2018, a Enel comprou, né, a empresa, a antiga Eletropaulo, hoje Enel São Paulo, e o nosso desafio foi também de olhar para uma frota que tinha muito pouca estruturação, né, muito pouco controle, a gente chegar no patamar que a gente tinha atingido ali em São Paulo para evoluirmos juntos, né, a partir daí. E nesse ponto fizemos um processo de RFP, a Ticket ganhou o projeto, e a gente passou a implantar um modelo também de gestão de manutenção e abastecimento, no mesmo modelo que a gente desenhou juntos com a Ticket em São Paulo, para as outras empresas, né? E aqui a gente trouxe um pouquinho do saving, né? Então, se a gente for falar só do saving de 2021, a gente chegou a 1.400.000, né? O saving geral, já é um volume bastante expressivo, né? As frotas lá nas outras empresas têm uma característica mais leve, né? De ser uma frota leve, mas essa gestão também fez a gente enxergar as possibilidades que a gente tinha e estamos fazendo um movimento aí de internalização, de agregar frota pesada nos negócios para internalizar algumas atividades. Muito importante, né? Hoje também esse perfil de tecnologia e tudo que a Roberta falou, de EVA, de TED e tudo mais, tem sido pontos chaves para a gente colocar a gestão na mão das pontas, né? Em cada um dos negócios, a gente tem lá pontos focais, ou gestores de frota focais, locais, né? E muito do que o TED faz com análise, com inteligência artificial, de sugestão de parâmetros que ele dá, de ações que ele indica, simplesmente por abrir o sistema, eu já vejo a telinha do TED, ele já indica lá, você pode fazer essa e essa alteração que você vai ter resultado, tem esses cartões aqui que estão muito tempo sem transacionar. Então, ele já traz uma série de sugestões e que deixa os gestores que a gente tem nas pontas praticamente com uma análise ali rápida sobre o que está acontecendo na frota dele para ele fazer movimentos de eficiência. Além disso, a nossa comunicação com a ponta tem sido através da EVA, pelo aplicativo. Então, hoje a gente fecha a rede e todo o canal de atendimento. Hoje o atendimento, quando o cara está no posto, ele tem o 0800, mas ele tem o EVA, que resolve praticamente todos os problemas que ele pode ter na ponta, na questão do abastecimento, e isso ajuda a gente muito a reduzir custo de gestão, a reduzir atendimento, porque o cara não consegue atendimento no 0800 ou não entende o que falaram, ele migra para as pessoas Enel, né? O que traz um problema para a gente. Então, a gente foi percebendo que essa digitalização do atendimento no EVA trouxe grandes resultados, e o que a gente já está trabalhando em melhorias, eu não vou dar spoiler, tá, Rô? Mas a gente já está trabalhando em algumas melhorias que, para a gente que tem uma gestão pulverizada,
com condutores espalhados em vários lugares do Brasil. A nossa ideia é, através desse contato digital, desse aplicativo, a gente fazer comunicações de todas as coisas que o gestor de frota precisa, né? Não sei se muitos de vocês devem ter dificuldade de falar com seus condutores quando a gente atua nível Brasil, ou quando atua com uma gestão à distância dos condutores, né? Canais de comunicação são complexos, e a gente está junto aqui desenhando. A Ticket tem atendido a nossa demanda nesse sentido e está desenhando uma solução que em breve a gente vai usar para fazer essa comunicação direta com o gestor através do aplicativo, que ele já usa para a questão do abastecimento. Então, isso tem sido... essa parceria tem sido muito frutífera, porque ela continua evoluir em produtos e coisas que vão fazer a diferença no nosso dia a dia, coisas que estão realmente trazendo resultado, né? Para a gente, o mais importante no final é que esse saving de 1.400.000 vire muito mais. A gente tem o nosso plano, para vocês terem noção, o nosso plano de abastecimento mais manutenção dos 3 anos que a gente tem de contrato é de entregar por volta de 13 milhões de saving, né? Então, é um saving bastante relevante, a gente tá nesse caminho. Então, essa parceria, essa questão de trazer um novo modelo de gestão, um modelo que o mercado não tinha nada como a gente gostaria, e a Ticket entrar nisso, topar esse desafio e ir criando a partir disso, além de tudo aquilo que eles já têm de tecnologia, puderam trazer resultados bastante expressivos para a gente. Para a gente é uma satisfação, nesse caso, tá entregando esse resultado e tá com essa parceria nesse nível, tá? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer de novo o convite da Ticket, da IAFA, para falar um pouquinho, e eu fico aqui totalmente à disposição para qualquer pergunta que tiver. Tá bom, gente? Bom dia a todo mundo aí. Muito bem. Muito obrigado, Roberta, Eduardo, pela apresentação. Pessoal, é o momento agora de poder fazer as suas perguntas, seus comentários. Temos aqui o Fernando, que parece que está levantando a mão. Deixa eu ver. Nós vamos subir agora você como panelista. E eu tenho uma pergunta relacionada ao case que vocês apresentaram, ok? Assim, Roberto, Eduardo, vamos avançando, vamos gerando novos assuntos para discussão. Vocês falaram um pouco da problemática das locadoras, né? Hoje sabemos que tem empresas que têm parcialmente a frota alocada ou tem uma parte em frota própria. Comentaram um pouco essa parte de manutenção corretiva para esses veículos, né? Temos alguns gestores que reclamam de que quando é locada essa frota, acaba tendo uns custos altos para reparação, manutenção. Qual que é o diferencial um pouco nesse caso da TicketLog, Roberta? Como que vocês encaram essa vantagem? Obrigada pela pergunta, Jordi. Excelente ponto. A gente aborda muitas empresas que nos questionam sobre a manutenção corretiva, se elas podem utilizar somente a manutenção corretiva, uma vez que a maior parte dos contratos contemplam a manutenção preventiva. E não há problema nenhum, porque a gente faz a manutenção corretiva de muitas empresas e ela continua fazendo a preventiva, né, com a locadora, né, para não perder a garantia, e a gente faz a corretiva com a nossa rede de 18 mil credenciados, tá? Com isso, a gente garante as peças que já foram trocadas, que elas não sejam trocadas novamente, que elas tenham a gestão desses itens e que elas paguem muito menos, porque você tem a opção de ter orçamentos, né? E você não precisa fazer propriamente uma manutenção, uma funilaria, uma pintura dentro de uma concessionária, que muitas vezes acaba sendo mais caro do que em multimarcas e oficinas especializadas para isso.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Eu posso até complementar, se for o caso, Jordi, que assim, uma das coisas que é relevante para a gente, né? A gente tinha essa percepção dos gestores, né? A manutenção da locadora está sempre mais cara do que a outra. Acho que faz parte de um exercício nosso de criticar também o orçamento que vem de repasse da locadora, né? Então, a gente tem esse papel e eu acho que nesse processo foi isso que a gente, inclusive, transferiu para a gestão da Ticket, né? Imagina que a Ticket tem uma série de clientes que ela olha o orçamento todo dia de oficina, né? Por que eles não podem olhar também o que vem da locadora? A gente decidiu transferir isso porque a gente via valor agregado, né? Primeiro, pelo volume, a gente não tinha condição de dar o volume que a gente... análise na qualidade que a gente queria para o volume que a gente tinha. A Ticket tem essa possibilidade, tinha, né? E tem, e faz isso para a gente. E a gente via que como a gente pagava o repasse, vinha e a gente não criticava, a locadora também não se sentia obrigada a olhar aquilo com eficiência. Ele estava repassando o custo para mim 100% e eu estava pagando. Então, se esse fluxo, eu não obrigava a locadora a ser eficiente, né? Já com esse modelo de gestão em que eu tenho um terceiro que regula esse orçamento e eu posso criticar o orçamento da locadora fortemente, eu tenho esse apoio técnico e essa condição colocada em contrato, a chance da gente reduzir repasse de custo de corretiva de locadora é muito grande. E só complementando, né? O nosso core é o abastecimento e a manutenção. A gente só faz isso. Quando a gente olha para o mundo da locadora, né? Eu trabalhei 10 anos, né, numa locadora. Enfim, o core da locadora é alocar veículos, né? Claro, está dentro do pacote de abastecimento, atenção, é do começo ao fim, da compra até a desmobilização. Então, é só para complementar o que o Edu está comentando aqui. Muito bem, muito bom. Obrigado pelas respostas. Fernando, subi você como panelista. Se quiser, pode aparecer aí com a sua pergunta, seu comentário. Talvez algum problema de conexão. Bom, tudo bem, gente. Temos aqui a Michele Moraes. Ela também é uma gestora de frota que participa muito dos nossos eventos, da Ipera, no caso. Nos pergunta o seguinte, a maioria das locadoras... Fernando? Sem problema. Vamos lá. A maioria das... Oi, bom dia, Fernando. Tudo bem? Desculpa, minha câmera não está muito legal. Peço desculpa por essa falha técnica. Não tem problema, Fernando. A palavra é sua. Pode comentar. Tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, Jordi, Roberto, Eduardo, Fabiana. Eduardo, queria te fazer uma provocação, que acho que é uma dúvida de todos nós gestores. Você sabe disso. Mas como é que foi essa transição e você conseguir vender essa ideia para a Enel, que é a terceirização da sua, vamos dizer assim, da sua gestão de manutenção, né, tanto da preventiva como corretiva, seria interessante a partir do momento que você perderia, entre aspas, o controle dele direto. A gente sabe que assim, as empresas têm muito essa questão de, poxa, mas meu serviço vai demorar mais, eu vou depender de um terceiro aprovar isso, e eu vou ficar sem a viatura durante um tempo. Quais foram as dificuldades ou não que você conseguiu mensurar para apresentar isso para a empresa, mostrando que seria viável sem atrapalhar a sua operação e com isso ainda reduzindo os custos e melhorando a nossa performance? Boa pergunta. Pergunta de $1 milhão aí, hein, Fernando? Valeu. Cara, assim, não tem jeito. Para a gente convencer a empresa, não é mostrar números, né? O fato é que antes da gente conseguir fazer essa migração, a gente fez um grande trabalho de numerologia interna, ou seja, de ter os dados muito bem na nossa mão, os dados que a gente tinha históricos ali,
para a gente também poder colocar isso para o futuro, né? Para a gente falar só, eu tenho esse nível de orçamento, eu tenho esse nível de SLA de disponibilidade, de várias SLAs, né? Eu tenho esse nível. E a nossa proposta é para um contrato que entregue esse nível. Então, a gente tinha muito os números na mão, a gente fez um trabalho de pensar no modelo, né? Naquilo que ele poderia entregar de resultado. Então, ele teve um resultado que foi, sim, nos custos de abastecimento, manutenção, peça e tudo mais, mas também na linha de pessoal, né? Nesse caso, aconteceu. Então, isso quando a gente fez o case em São Paulo, tá? Hoje, a gente implantou nos outros negócios sem nenhuma redução de pessoas, porque os times já eram muito enxutos, muito pequenos mesmo, né? Mas a transição ela foi numérica. Então, primeiro a gente olhou qual que era o patamar de custo que a gente tinha, que a gente podia chegar, quais eram os nossos SLAs. E aí, como eu falei, disponibilidade era o principal para a gente, mais até do que o custo, porque carro parado pode gerar equipe parada na ponta, e equipe parada me gera muito prejuízo, né? Então, essa questão da disponibilidade foi essencial, assim, foi um SLA, esse aqui é um SLA que não dá para negociar. Então, sobre esse SLA, vai se incidir multa de penalização e não cumprimento, né? E por isso que eu falei que o primeiro ano foi bastante difícil, porque a gente teve muito problema ali, né, de entendimento da operação. Hoje a gente está super tranquilo, mas no começo foi uma transição que foi complicada. Mas também nesse processo, vários SLAs que a gente tem no contrato que são eu digo, eles são menores, não, eles são correlatos, né? Mas para você ter noção, eu tenho SLA de tempo de aprovação de orçamento com a Ticket, né? Ou seja, ele tem um SLA para cumprir nesse sentido. Ele não pode atrasar a aprovação de orçamento, né? Então, tem uma série de SLAs menores ali dentro do contrato, mas quando a gente desenhou todos esses SLAs que a gente precisaria, a gente mostrou para a organização, ó, esse é o nosso status atual, esse é o que a gente pode entregar no futuro. O saving é muito grande, né? Então, a gente tinha lá, o saving que a gente mostrou foi bastante representativo, e o convencimento foi por essa via, pela via financeira, pela via de entregar o melhor serviço, o que eu posso falar depois de todo esse tempo é que a gente está entregando, né? A gente está entregando aquilo que a gente prometeu por organização. Acho que tem um percalço aqui, um percalço ali, né? Mas o fato é que a gente nunca entregou menos do que o status anterior. Isso é importante. Então, assim, eu nunca, mesmo no ano 1, né, que foi o ano mais difícil, eu ainda entreguei mais resultado do que eu tinha no ano anterior. Então, acho que essa foi a premissa básica. No final, convencer a alta administração é financeiro, não tem jeito. Valeu pela pergunta aí, Fernando. Não sei se eu respondi. Muito bom. Muito obrigado, Eduardo, pela resposta. Obrigado, Fernando, também pela pergunta. Diogo, eu vi que você levantou a mão, já te colocou aí como panelista, só vou pedir para aguardar um pouco, porque nós vamos dar preferência primeiro a uma pergunta que tinha saído antes, que comentava. Uma coisa só, Roberta, quando quiser, pode deixar de compartilhar a tela, que aí vamos ver um pouco as caras de todos, ok? A pergunta é a seguinte, a Michele nos comenta, a maioria das locadoras tem os trocadores de peças para analisar as manutenções corretivas. Sabemos que nem sempre as peças são novas e muitas usam peças retificadas que geram novas manutenções. Quais cuidados a TicketLog usa para que os fornecedores não se utilizem desta prática? Roberta? Ok. Jordi, você pode só repetir a última frase, por favor? Quais os cuidados que a TicketLog usa para que os fornecedores não se utilizem dessa prática? Tá, você diz das peças retificadas, né? Exatamente. Olha só, quem perguntou? O Fernando? A Michele Moraes, ela é da Ipera. Então, muito bem, Michele. Olha só, nós temos um sistema de gestão
onde todos os fornecedores utilizam essa plataforma e eles são obrigados a colocar um orçamento com todas as peças e códigos dentro desse sistema. Então, é como o Edu falou, nesse primeiro momento, a gente tem a implantação, ela é complexa, porque a gente tem que fazer a consolidação de todos os itens, todas as informações estão lá. Como eu falei assim, será que a gente tem como saber se aquela peça já foi trocada ou não? Tudo isso fica em sistema. E a gente, além de tudo, a gente usa a tecnologia de fotos, a gente usa a tecnologia para saber se aquela peça realmente ela é uma peça trocada ou retificada. A gente tem um pessoal de rede que percorre todos esses estabelecimentos e a gente faz essa auditoria que a gente chama na rede sempre. Não, eu não vou dizer que a gente percorre a rede todo mês em todos os estabelecimentos, mas nós somos muito criteriosos com todos eles, tá? Então, nosso time é muito forte e a gente usa a tecnologia em nosso favor. Então, só para você ter uma ideia, tudo pneu, todas as peças que você tem, que você vai trocar, elas têm um código dentro do nosso sistema. E a gente faz auditoria de todas essas peças, tá? Então, só para você saber. E aí, se você tiver algum problema, a gente vai mandar alguém de rede para fazer essa análise para saber se realmente, de fato, aconteceu. A gente não vai dizer, olha, não, isso é impossível. A gente vai checar o fato para saber se, de fato, isso aconteceu. É isso. Muito bom. Obrigado, Roberta, pela resposta. Obrigado, Michele, também pela pergunta. Diogo, chega a sua hora. Se quiser, pode ligar câmera e áudio e faça a sua pergunta, por favor. Bem-vindo, Diogo. Bom dia a todos. Roberto, Eduardo, Jordi. Eu acho muito interessante poder ouvir outros gestores de frota dividindo o seu dia a dia conosco, porque, independente do core business da empresa, as dores são a mesma, né? Eu me vi, Eduardo, na sua fala, em vários momentos aí, compartilhando aí do meu dia a dia, é muito comum a um pouco do que você falou. Eu queria entender um pouco, você falou do time por 2 vezes, você tinha um time mais voltado para a parte operacional, depois você comentou que o tamanho do time não é tão extenso. Eu vi que você tem um volume de número de veículos muito grande a nível Brasil. Eu queria só que você pudesse compartilhar conosco aí, eu não sei qual é a base que você está situado, só para você trazer uma ideia do número de veículos, do tamanho da equipe, para a gente poder fazer essa relação proporcional da quantidade de pessoas internas versus o número de veículos. Vou falar, Diogo, eu até vi uma pergunta, acho que o Gleison também estava falando sobre isso, mas é o seguinte, né? A gente está por volta de 230, 235 carros por pessoa. Mas, assim, se você for ver, até essa conta ela não faz muito sentido para a gente. Por quê? Porque, vou te dar por exemplo, né? Cuidar de... a gente brinca assim, cuidar de 100 carros pesados, para mim é a mesma coisa que cuidar de 1.000 carros leves. Assim. E outra, cuidar de 80 carros executivos é pior do que cuidar dos 3.200 carros operacionais. Né? Então, a complexidade das frotas, elas são diferentes. Né? E aí o modelo de operação está muito associado com isso. Hoje, o nosso número é 230, tá? É mais ou menos esse, 230 pessoas, ou 230 carros por pessoa, mais ou menos. Mas o perfil dessas pessoas, eu estou colocando todo mundo no mesmo bolo. Né? Eu tenho os analistas lá, que são gestores de frota nas pontas, eu tenho uma equipe que fica só olhando indicador e estratégia, uma equipe que olha a parte de aquisição, de renovação. Então, as funções são diversas nesse mundo, né? Eu não tenho mesma função para cada um desses veículos. Até porque a operação, aquela coisa que é igual para todos, hoje está na mão da Ticket. Então, essa conta é difícil, mas ela é mais ou menos essa. E aí, que eu falo, eu precisava de 2 pessoas para tocar só executivo dessas, né? Porque executivo é bastante sensível. Precisava do resto dedicado à frota pesada. Nosso volume maior é na frota pesada,
de esforço, né? Mas é difícil colocar uma pessoa por carro, por quantidade de carro, porque as funções delas são completamente diversas. Minha pergunta, cara, essa seria a minha segunda parte da minha pergunta, de que maneira essas pessoas estão distribuídas, porque hoje na Sinaf, desculpa, né, eu sou gestor da frota da Sinaf, desculpa não ter citado no início da apresentação, hoje na Sinaf nós contamos com aproximadamente um pouco mais de 100 veículos, né, incluindo com os inativos que estão para ser vendidos, e hoje eu tenho, dentro da parte de gestão, eu tenho um volume de veículos infinitamente menor do que você está falando, mas hoje, dentro da parte de gestão, eu tenho 2 pessoas para me auxiliar, e eu vou fazendo esse meio campo todo aí, com multa, gestão de abastecimento, gestão de sinistro, compra. E como existe esse viés de crescimento, seria importante conhecer o que um outro parceiro faz, como é que está distribuído isso hoje, porque hoje a minha equipe é muito pequena, cara, então a gente cruza e corre para cabecear, então ajuda a gente a entender como é que o nosso vizinho, o nosso parceiro, o colega está fazendo lá também. Mas, cara, obrigado aí, deu para ter uma ideia legal. Boa. É isso aí, acho que nossa missão na frota é essa, cruzar, cruzar, cabecear e defender lá atrás, né, e quase que apitar o jogo e tudo mais, né? É complicado. É isso aí. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, Diogo, pela sua participação. Obrigado, Eduardo, também pelas suas respostas. Roberta, estamos chegando já um pouco no final desse primeiro bloco. Nós temos que dar já entrada ao nosso próximo apoiador por causa de tempo. Sei que temos mais algumas perguntas que realizaram aqui no chat. Nós vamos tentar encontrar um espaço final no evento para poder responder algumas perguntas que aqui estão escritas. Mesmo assim, por favor, no chat, tanto Roberta como Fabiana, depois coloquem também os seus contatos. Eduardo, se você também está à disposição, que caso a gente não possa abordar essas perguntas durante o evento, pelo menos possam responder essas questões depois, paralelamente, por e-mail, ok? Então, muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Eduardo. É muito importante para o sucesso desse evento, eu insisto sempre, poder trazer um gestor de frota para apresentar de forma pessoal os sentimentos, as ações, a aportação de resultados, etc. Porque esses gestores de frota que nós temos como público se sentem identificados com as dores de cabeça que esse gestor de frota tem, né? O Diogo estava destacando aí todo o acúmulo de trabalho que eles têm em vários aspectos da gestão de frota, que muitas vezes você não tem o tempo de levantar a cabeça e poder ver isso de uma forma geral para poder aplicar políticas corretas dentro da empresa. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Valeu, Jordi. Obrigado. Fabiana, bom dia. Agora bom temos dia. O pessoal da Yonder. Eles vão nos falar sobre EdTech, educação e tecnologia para redução de acidentes. Deixo com vocês a Fabiana, ela é head comercial da Yonder aqui no Brasil. Fabiana, bom dia. Bom dia, obrigada, Jordi. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco de um tema tão importante para os gestores, que é a questão do treinamento, né, da reciclagem, da capacitação do pessoal, né, dos condutores de frotas. Eu vou compartilhar o material aqui também, para que a gente possa, né, seguir aqui com a nossa apresentação. A Yonder, ela é uma empresa do grupo Tecnoise, que já tem mais de 30 anos de mercado. E nós somos especializados em desenvolver soluções educacionais para as áreas de mobilidade, segurança do trabalho e transporte, sempre com foco no público técnico operacional. Então, a gente tem o propósito de, através de tecnologia e de inovação, desenvolver habilidades e competências dos condutores, né, para uma direção segura, para uma direção econômica, porque a gente acredita que o motorista bem treinado, ele, além de dirigir de forma preventiva, ele também dirige de forma econômica. E bem falado aí por nossos colegas, né, custo é um tema muito importante ali nos KPIs de gestão
de frota, e a gente precisa trabalhar a mudança também do comportamento humano ali na condução para que a gente consiga, né, atingir aí todos esses KPIs, né, e essas performances. E o mais importante, né, que é preservar vidas no trânsito. O Brasil hoje ocupa uma das primeiras posições em acidentes de trânsito, 90% deles são ocasionados por falha humana, né? Então, realmente, a gente tem o propósito ali de trazer a transformação do comportamento e a gente usa muita tecnologia e experiência de aprendizagem a favor desse processo. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo agora. Nós somos a Hyundai, uma EdTech especializada em desenvolver soluções educacionais e tecnológicas para formação, conscientização e capacitação de profissionais para uma condução segura e econômica. Ao longo da nossa história, somamos mais de 1,5 milhão de usuários em nossa plataforma, mais de 992 mil horas de treinamento e mais de 1.000 cursos aplicados. Deixamos de emitir mais de 70 mil quilos de CO2 com o uso de nossos simuladores veiculares e um valor infinito de vidas salvas com nossos treinamentos. Utilizamos tecnologias inovadoras para aprimorar as experiências educacionais e entregamos soluções para simplificar a aplicação de treinamentos em escala, sem abrir mão da eficiência educacional. Dessa forma, auxiliamos gestores de frotas na redução de custos operacionais e na preservação de vidas no trânsito. Somos pessoas que transformam tecnologias em verdadeiras experiências de aprendizagem. Veja quem já confiou na gente. Nós somos a Hyundai. Falando um pouco das nossas soluções, né? Quando a gente fala de treinamento, e aí especificamente a gente trazendo isso para a área de segurança no trânsito, né? Mobilidade, são infinitas, né, as possibilidades que a gente tem. Porém, a gente desenvolveu boa parte das nossas soluções ali muito pautada nas dores que a gente acompanhou, né? Dos gestores de frota aí no mercado, inclusive muita delas falada aqui, né? Até pelo próprio Eduardo. Como que a gente consegue levar, né, o treinamento de forma padronizada e escalável quando se tem uma operação tão pulverizada, né? Muitas pessoas espalhadas em diversos lugares, de uma forma prática, com redução de custo logístico. Então, eu vou apresentar para vocês 4 cases que a gente já tem soluções desenvolvidas e implantadas nos nossos clientes, que tem, né, foram ancoradas em 2 objetivos principais, que é resolver essa questão, né, de conseguir promover o treinamento, ter um programa de treinamento consolidado, com praticidade, e também praticidade para o gestor acompanhar isso, né? Como é que ele acompanha, ele mede os resultados, ele consegue organizar tudo isso de uma forma tranquila, né, e prática para ele. Falando aqui do nosso primeiro case, a gente tem a Júlio Simões, né, logística, a famosa JCL, que ela tinha um desafio de agregar valor para os seus clientes, né, através do serviço ali de transporte que ela presta. Então, ela buscou treinamento de forma, né, escalável para treinar mais de 1.000 condutores que estão espalhados em todo o Brasil, que atende clientes como a Vale, como a Unilever. E lá nós implantamos a solução chamada Academia de Mobilidade, que é um programa de formação contínuo, onde a gente tem mais de 50 cursos que a gente disponibiliza de forma online, para que eles possam ter, né, uma jornada de aprendizagem, né, ao longo do tempo. Essa jornada, ela inicia num diagnóstico prévio, então a gente faz um mapeamento do nível, né, e profundidade de conhecimento desses condutores sobre o tema trânsito. Depois, esses cursos são disponibilizados em 4 trilhas de conhecimento que trabalha o condutor, né, 360. Porém, através do diagnóstico inicial, a gente trabalha primeiro aqueles conteúdos do qual eles tiveram mais dificuldade. Então, qual é o benefício disso tudo? Trazer uma adaptação, né? Trabalhar primeiro aqueles temas que estão mais sensíveis, que estão com mais dificuldade. E a gente trabalha isso de forma individualizada a partir do diagnóstico. No término dessa jornada, quando ele vai completando as trilhas de conhecimento,
tem um diagnóstico final, onde é possível você fazer a comparação do antes e depois. Então, como esse condutor ele era antes dessa jornada e como ele está saindo dela. Então, tudo isso é disponibilizado na nossa plataforma digital de educação, que foi desenvolvida especialmente para atender o público técnico operacional. Então, é uma plataforma intuitiva, leve. A gente tem o foco da usabilidade para o mobile, né, já que hoje o smartphone é o dispositivo mais acessível para tudo que a gente vai fazer. E também a parte de gestão, né, a parte dos relatórios, onde o gestor consegue acompanhar ali em tempo real como está essa jornada, né, quais já concluíram em andamento, emitir os certificados e gerenciar ali também a questão das avaliações. Hoje, com essa solução, a gente tem mais de 1.000 motoristas da JSL fazendo essa jornada. A gente já teve mais de 3.500 cursos concluídos e mais de 5.000 horas de treinamento. É um projeto que a gente implantou em julho do ano passado. Ele está se perdurando e está sendo ampliado. Então, está sendo estendido também para outros clientes da JSL. E falando um pouco de conteúdo personalizado, que a gente tem esse case bem bacana da 99, que eu trouxe para compartilhar com vocês, a gente tem uma equipe, né, que é o nosso hub educacional, que é formado por pedagogos, psicólogos, engenheiro de trânsito, design instrucional, que tem foco na experiência do aluno, né? A nossa metodologia, ela é pautada como o aluno no centro de todo o conhecimento. Então, a gente alia metodologias ativas com conceito andragógicos, sempre para a gente promover uma educação de fato eficiente, que isso seja aplicado e seja introduzido no dia a dia dos motoristas. E falando, né, de inovação, a gente sempre estuda, né, ali com o nosso cliente, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é o perfil daquele público, e a gente adapta todo esse design da aprendizagem para atender, de fato, aquela dor que precisa ser resolvida. E sempre pensando em objetos educacionais inovadoras. Principalmente quando a gente fala de um público técnico operacional, esses conteúdos eles precisam ser mais interativos. Então, a gente trabalha bastante game learning, webséries, podcast, vídeos com tomada de decisão. Então, onde ele tem, né, um cenário que ele precisa fazer uma escolha, a partir dali ele tem uma consequência e ele consegue, né, a gente atinge ali um nível cognitivo mesmo da reflexão, onde ele toma a decisão e ele tem a consequência e ele avalia se aquilo foi feito da melhor forma ou não. E dentro da 99, a gente pôde contribuir com um projeto bem bacana que eles têm, que é de profissionalização dos drivers. Então, tem um programa chamado Motorista de Respeito, e esse programa começou com os temas de relações humanas. Então, nós desenvolvemos conteúdos focados em questões como racismo, homofobia, bullying, diversidade, e disponibilizamos todos esses cursos na nossa plataforma, porque a 99 ela também utiliza o nosso LMS, né, que é a Plataforma Digital de Educação, para poder entregar conteúdo, né, para todo esse pessoal que está espalhado no Brasil todo. Então, a gente teve neste projeto mais de 850.000 motoristas que passaram por essa trilha. Foi, inclusive, um projeto premiado na China, né, pela Adide, aí, que é a detentora da marca 99, como um dos projetos mais inspiradores. E até hoje, todo motorista que entra para dirigir ali para a 99, né, entra ali como um driver parceiro, ele tem essa jornada disponibilizada para que ele possa acessar. Esses dois cenários, né, que eu trouxe para vocês estão muito focados na questão da educação digital, né, do aprendizado autoinstrucional, que já era uma tendência de mercado, pelo fato, né, da questão da escalabilidade, né, da gente conseguir entregar conteúdo a qualquer momento e a todo lugar, mas isso se potencializou bastante, né, com a pandemia. Muitos treinamentos, né, não podem parar, né, a gente precisa garantir ali a eficiência na condução, né, dos veículos, mitigar os acidentes. Então, a gente desenvolve tanto esses conteúdos personalizados, de acordo com a necessidade de cada operação, como a gente dispõe também desse catálogo de cursos que eu falei primeiro, que é a Academia de Mobilidade. E falando um pouco agora de treinamentos presenciais, né, que isso é bastante
é bastante usado, né? A gente tem bastante cliente que trabalha com treinamento presencial e uma coisa não substitui a outra, né? Tudo são complementos. Quando a gente fala de treinamento presencial, como que a Hyundai ela trabalha, né? Como uma empresa especializada nesse segmento. Em primeiro lugar, nós temos instrutores especializados em todo o território nacional. O que isso traz, né, de benefício? A gente consegue reduzir nossos custos, porque a gente tem baixo custo logístico, e também a gente traz regionalidade para o nosso treinamento. Então, nada como um instrutor que está na Bahia poder falar sobre trânsito para aquele condutor que trabalha na Bahia, né? Então, a gente consegue trazer a realidade mais próxima para dentro daquele treinamento. E pautado na nossa metodologia, que é focada no aluno, a gente trabalha nos treinamentos teóricos, aplicação de jogos de assimilação, resolução de problemas, estudo de caso, dinâmicas interativas. Então, realmente, a gente trabalha o conceito educacional de sala de aula invertida, né, onde o aluno, de fato, ali, o condutor, né, o aluno é o nosso condutor, ele seja o protagonista do treinamento. E aí, falando de etapa prática, né, porque a gente alia teoria e prática, porque a prática, ela eleva ali, né, a absorção do conhecimento para o condutor, nós temos duas ferramentas. Nós temos as aulas no veículo, né, com prática veicular em via pública, e temos também as aulas com simuladores de direção. Eu vou falar aqui desse case da Ultragaz, que é pautado na aula no veículo. Como que ela funciona, né? Aqui, como que a gente promove essa experiência de aula prática no veículo? Através de um sistema de monitoramento que nós temos, que é o instrutor acessa via tablet, durante o acompanhamento do instrutor da rota ali definida, ele vai apontando falhas, né, pontos de melhoria, vai observando a conduta dele e trabalha ali os aspectos que geram imprudência, imperícia, negligência. Todo esse mapeamento da aula é apontado em tempo real e vai para esse sistema que a gente tem, que faz todo o gerenciamento e acompanhamento. Então, é possível, em tempo real, você acompanhar como está a evolução daquela aula. No final, o nosso instrutor, né, faz o checklist ali, né, dos objetivos pedagógicos que foram definidos para aquela aula, e você tem a entrega do diagnóstico do perfil daquele motorista. Então, neste sentido, a tecnologia nos ajuda para poder trabalhar todos esses dados, pegar as informações durante a condução de infrações, erros de condução, conduta, né, porque a gente trabalha bastante a questão do comportamento, e tudo isso, ao final, gera um relatório, gera um diagnóstico ali para o gestor, para ele ter um raio-x, né, da frota dele, entender aonde ele está com maior gap, aonde ele tem condutores que estão mais expostos ao risco, e sempre trabalhando a questão da percepção de risco no condutor. A Ultragaz, ela implantou esse projeto para atender toda a sua frota, então a gente está falando de veículos leves e pesados, são aproximadamente 900 condutores, que estão espalhados em 21 estados e 39 cidades. Além do pessoal efetivo, né, da frota que eles já têm hoje, eles também fazem a capacitação dos recém-chegados. Então, no processo de onboarding, no processo de integração desse novo motorista, né, condutor, ele passa também por esse treinamento. Então, a gente tem semanalmente turmas onde a gente faz tanto a reciclagem quanto também a integração desses novos colaboradores. E falando da questão da tecnologia aplicada em aula prática, com o uso de simulador de direção veicular, a Hyundai, né, ela possui aí 3 modelos de simuladores de direção. Nós temos os simuladores de frota pesada, que simula carreta, caminhão e ônibus. Temos os simuladores de frota leve, que simulam os veículos 4x2, 4x4. E temos também os simuladores de motocicleta. O grande ganho pedagógico que a gente tem quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia, né, nos nossos treinamentos, é o quanto a gente consegue simular situações de risco em ambiente seguro e controlado. Então, muitas ações, né, muitas adversidades do trânsito, a gente não consegue reproduzir em via pública. Então, por exemplo,
qual é a habilidade que o condutor tem que ter numa situação onde ele está a 120 km por hora e estoura o pneu do veículo. A gente consegue reproduzir isso nos nossos simuladores. Assim como a gente consegue determinar qualquer tipo de situação adversa, clima, veículo, via, então eu consigo começar o roteiro numa via pavimentada, depois seguir para uma via não pavimentada, tá com um tipo de veículo que a carga ela é sólida, ela é líquida, ou até mesmo carga viva. Tá com a carga total, tá com menos carga, tudo isso influencia, né, na dinâmica veicular. Então, a gente consegue reproduzir diversos cenários. E nisso, a gente consegue capacitar o condutor para tempo de reação e para realmente como ele deve se portar, né, com a habilidade que ele deve ter ali para essa direção em situações de risco. E a gente tem um case que foi bem bacana, né, da Coca-Cola com essa tecnologia aplicada no treinamento. A Coca-Cola tem um DNA muito forte, né? A Coca-Cola fez de pregar primeiramente as pessoas. Então, a vida é um valor inegociável para eles. E eles buscavam, né, nessa jornada, né, dessa cultura de segurança viária, algo que potencializasse os treinamentos. Então, assim, já aconteciam treinamentos na operação, mas eles gostariam de trazer mais efetividade, né, potencializar. Especialmente para o transporte primário, que a gente está falando de carreta e rodotrem, né, são os veículos que fazem fábrica e centro de distribuição. Então, a gente implantou 4 simuladores em 5 cidades diferentes. Em São Paulo, utilizamos o mesmo simulador em 2 locais, foi Marília e Jundiaí, e atendemos Itabirito, Porto Alegre e Curitiba. Treinamos 750 motoristas, que são todos condutores das transportadoras, né, que prestam serviço para a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola ela entende que é importante capacitar quem está transportando para ela, independente se ele é um funcionário Coca-Cola ou não. O que importa é que ele está, né, levando o nome da Coca-Cola ali com ele, e ele precisa ter esses valores introjetados no dia a dia também. Nós tivemos mais de 6.000 horas de treinamento, e o objetivo principal da cultura de segurança viária, especialmente falando em treinamento, é zerar os acidentes fatais. E eles conseguiram. Então, desde 2019 para cá, não houve mais nenhum acidente fatal na operação, e já tem um levantamento ali de uma redução expressiva em combustível, em torno de 8%, né? Então, o que por si só já acaba mostrando o ROI do projeto, que é algo muito importante, né? Você poder trazer, né, o quanto aquele treinamento foi eficiente, foi eficaz. Isso é um pouco, né, do que a gente fez e os cases que eu queria apresentar para vocês. É importante falar que quando a gente fala de educação, a gente tem um universo, então é muito importante, né, construir isso a 4 mãos. Então, a gente sempre traz a nossa equipe para poder entender, vamos entender qual é o problema, qual é aquela pessoa, qual é o perfil daquele condutor, e a gente faz algo realmente para que aquele problema seja resolvido, focado na dor que precisa resolver. Né? O que a gente sabe, assim como propósito, né, como uma empresa de educação, é que a transformação ela sempre é de dentro para fora, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar a mudança do comportamento para que isso realmente seja perene, e traga aí os resultados que, né, os gestores de frota aí tanto precisam e buscam para ter uma operação segura, eficiente, com redução aí nos custos operacionais. E eu agora, Jordi, eu fico à disposição aí para bater um papo com o pessoal, tirar dúvidas, e agradeço aí todo mundo aí pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Fabiana. Parabéns por sua apresentação. Acho que foi bem clara, bem específica, ao mesmo tempo, das ações que vocês podem desenvolver com alguns clientes, apresentando aqui alguns cases, e eu agradeço por sua participação. Vamos lá, vamos às perguntas. Temos aqui, estou vendo 3 participantes que levantaram a mão. Nós já vamos dar a palavra para vocês. Eu só vou puxar aqui uma pergunta que a Michele da Ipera fez, para que possamos introduzir esse bate-papo, ok? Nos fala o seguinte: quando se fala de treinamento para este setor, muitas empresas querem vender eficiência,
mas, de fato, qual a porcentagem de pessoas que assimilam o conteúdo? Qual a diferença dessa empresa para as demais do mercado? Quais seriam os diferenciais da Yonder? Perfeito. Primeiramente, agradeço aí a pergunta da Michele. Respondendo pelo fim, o nosso diferencial, ele está baseado na especificidade, né? O quanto a gente é especialista nesse público técnico operacional e especialmente falando em condução, até pelo know-how de 30 anos que a gente tem pelo grupo. E quando a gente fala de eficiência, né, de treinamento, uma das coisas que a gente precisa olhar é realmente os objetivos de aprendizagem ali. E aí, falando de tecnologia, que eu acho que o nosso grande ganho nisso é como a gente aplica a tecnologia, né, nos nossos treinamentos e no processo educacional, de trazer realmente a metodologia ativa, de colocar o aluno no centro, né, colocar ele como protagonista e fazer com que ele possa ele mesmo refletir, né, absorver aquilo e mensurar os resultados depois, tanto, né, quando a gente fala de tecnologia de simulação, toda essa aula, né, toda essa sessão simulada, ela é acompanhada de telemetria. Então, no final, a gente consegue ter o histórico dessa aula, com os objetivos educacionais que a gente definiu para ela. Então, condução defensiva, eficiente, e a gente consegue medir isso por lá. Quando a gente fala de treinamento teórico, e aí a gente está falando ali da questão da jornada da academia de mobilidade, devido a esse diagnóstico que a gente faz do antes e depois, fica muito claro também para o motorista, né, para o condutor, o quanto aquilo agregou e trouxe de informação para ele, porque ele tem o cenário do qual ele entrou, um nível de conhecimento X, e ele está saindo com um nível de conhecimento Y. Então, a gente consegue medir, através até das próprias tecnologias e da inteligência pedagógica que a gente tem, os resultados desse treinamento. Muito bom, Fabiana, muito obrigado pela resposta. Vou te pedir, por favor, para você deixar de compartilhar a tela. Assim Claro. vamos poder ver a cara de todos. Nós temos mais uma participação. Diogo, Michele, eu vi que vocês levantaram a mão. Dei agora a palavra e a imagem para o Eduardo Souza, gestor da PepsiCo, para que faça a sua intervenção, e aí eu vou subindo vocês aos poucos, ok? Então, Eduardo, bom dia, bem-vindo. Deixo com você a palavra. Bom dia, Jordi, bom dia a todos e todas. Minha pergunta aqui é para a Fabiana, mas antes de te dar um ensejo, né, da PepsiCo, aqui nós trabalhamos com 4 tipos de frotas, né? Então, falamos de carros leves, caminhões leves e caminhões pesados e os executivos. Até na palavra do Eduardo ali, que falou há pouco também, que executivo dá mais trabalho do que todos esses outros aqui. Eu consigo mensurar isso na prática aqui também. Mas minha pergunta para você, Fabi, é voltada ao treinamento aqui, né, vocês têm algo específico para recrutamento? Porque hoje também é uma grande dor nossa, né, porque na nosso nicho de caminhões leves, nós contratamos vendedores que precisam aprender a ser motoristas. Então, um passo antes aí do treinamento é saber quem está capacitado para realmente assumir uma função de ser motorista, sendo que eu tenho que contratar um vendedor. Vocês têm algo específico para essa nossa pré-contratação? Bacana, Eduardo. Obrigada pela pergunta. Essa dor não é só sua, ela é muito comum, né? A gente tem muitos clientes que, né, o colaborador precisa ser motorista para executar a função dele, né? A gente tem a Comgás, é um cliente nosso, e ela, né, tem ali um processo até de onboard, justamente porque o cara, ele é gasista, ele não é motorista, mas para executar a função dele, ele precisa dirigir ali, né, corretamente, de forma defensiva. Quando a gente fala em processos de recrutamento, a gente consegue, sim, aplicar, né, ajudar do ponto de vista pedagógico a entender esse perfil desse motorista antes de você contratá-lo. Recentemente, a gente implantou algo parecido na Log. A Log está com um projeto de pegar o pessoal da área logística e transformá-los em motorista.
Então, como que a gente faz lá? Eu gosto de falar bastante case, que eu acho que, né, dá uma clareada aí na ideia. Esse pessoal passa por esse diagnóstico inicial, então ali a gente mapeia quais são, né, os conhecimentos dele de trânsito, isso a gente personaliza, então a gente pode trazer para dentro do que é essencial para a operação da PepsiCo, quais são os conhecimentos que ele tem que ter ali, inclusive às vezes até de fit cultural, então a gente consegue fazer, né, esse diagnóstico e dizer para você, olha, a gente classifica ali, né? Ele é recomendado, não recomendado, atende as expectativas dentro ou não da média, e a gente faz essa classificação e entrega isso para você. E como a Log faz hoje? A partir deste momento, né? Então ela faz ali o processo de seleção, entende esse perfil, aí ela fala, pô, legal, esse cara tem o perfil aqui, tá bacana. Aí ele vai para uma etapa realmente de um processo de onboarding. Então, antes dele começar a operação, ele passa por esse processo de onboarding. Então, ele tem alguns cursos ali online, onde ele faz, e ali ele tem uma primeira experiência educacional, e depois ele também faz a aula prática no veículo. Né? Aí já bastante focado na operação da Log, né, que é a questão da entrega de mercadorias. Especificamente, a gente está falando de VUC, nesse caso. Agora, a gente está começando a falar para o middle mile, né? Era o last mile até então, agora a gente está começando a falar para o middle mile. Então, a gente consegue, a 4 mãos, construir isso e te ajudar na prévia, né? No que vem antes ali do treinamento efetivo para a operação. Joia, obrigado, Fabi. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Fabi, pela resposta. Eduardo, obrigado por sua participação, por sua pergunta. Sempre muito bom, viu? Ver vocês, escutar vocês, fica tudo mais real. Diogo, vamos lá que chegou o seu turno. Pode aí só ativar o microfone. Bom, bom dia, Fabiana, Roberta. Eu, primeiramente, queria dizer que eu sou apaixonado por qualquer tipo de educação no trânsito. Por alguns anos, além de gestor de frota, eu também era a pessoa que ministrava internamente os treinamentos para os meus condutores. E é engraçado que a gente percebe que, ao longo da vida, a gente vem adquirindo alguns hábitos, alguns comportamentos ruins. Né? A perícia ela vai te dando isso. Né? Você acaba confiando demais na sua perícia e você acaba ousando mais e cometendo mais infrações. A gente percebe muito isso através das minhas telemetrias. Eu consigo perceber vários comportamentos de risco que meus colaboradores se auto-submetem por conta desses anos de experiência no trânsito. E aí a minha pergunta, ela vai bem de encontro à primeira pergunta que te fizeram, que é com relação ao acompanhamento pós-treinamento. Hoje eu tenho essa necessidade de implantação de treinamento teórico online, né, para meu público. Das 4 empresas que possuem veículo, 3 delas aqui a gente roda 24 horas, escala 1236. Eu tenho muita dificuldade de trazer esses motoristas para dentro da sala de aula, porque eu não posso tirar o cara da operação e, quando ele não está na operação, é dia de folga. Então, existe esse conflito. Eu preciso treinar esse cara, só que eu só tenho a disponibilidade desse cara quando é o dia de folga dele, o que não está correto. Então, eu tenho essa necessidade de implantação de treinamento teórico. E aí, com relação a esse acompanhamento pós-treinamento, hoje eu tenho uma média de 16 horas anuais para treinar esse cara, só que aí isso é muito pouco contra anos de experiência que esse cara vem adquirindo de comportamentos ruins. Queria entender um pouco mais como é que funciona. Suponhando, eu trouxe você como minha parceira, você veio aqui para dentro, você trouxe esse teu programa de treinamento teórico, e aí o pós, o quanto disso, que uma coisa é o cara assimilar, né, e aplicar dentro do treinamento o conhecimento. A outra é a prática, que aí isso me mostra, em termos de números de telemetria, o quanto daquilo mudou ou não. Existe por parte de vocês essa preocupação de, após 6 meses, a gente ter um rediagnóstico? Porque você já falou dessa questão do diagnóstico que vocês fazem no pré, mas aí
se periodicamente isso já ocorre. Não sei se eu consegui ser claro com a pergunta. Conseguiu sim, Diogo. Obrigada pela pergunta. Acho que é bem importante, porque quando a gente fala de treinamento online para esse público, a gente tem um pouco de receio, até por questão do tipo mesmo do público, né? E aí entender como isso realmente reflete e é absorvido e introjetado, né, no dia a dia do motorista. Como empresa de educação, Diogo, então, antes de qualquer coisa, o nosso propósito é fazer com que ele queira, né, fazer o treinamento, né, que ele entre na nossa plataforma, que ele consiga ter um acesso fluido, que o conteúdo esteja na linguagem adequada para ele, porque tudo isso conta, né? E a gente trabalha muito, né, dentro das nossas metodologias, a gente usa bastante storytelling. Então, toda situação, a gente apresenta um case, a gente trata aquela problemática, a gente trabalha muitos elementos audiovisuais, muitos elementos interativos. Então, o primeiro passo para você ver o resultado disso é a qualidade do conteúdo que é aplicado para ele. Por isso que a gente estuda muito a persona, né? A gente entende como aquele público ele entende, como ele aprende, como ele vive, né? O que ele valoriza na vida. E a partir daí, a gente traça um plano, né? Um desenho de aprendizagem para que isso seja, de fato, não só visto o conteúdo, mas que seja inserido. Quanto ao como você acompanha isso, né? Você tem uma tecnologia de telemetria, é o jeito mais fácil que você vai conseguir acompanhar, né? Então, você consegue ver isso refletido nos KPIs, né? Até trazendo uma comparação, a Comgás, né, quando a gente começou a fazer os treinamentos com eles estavam ali há 45 dias de um acidente fatal. A telemetria estava apontando isso para eles. Hoje, depois de toda essa jornada de aprendizagem, eles estão há 2 anos de um acidente fatal. Porque uma coisa que é importante também, Diogo, entender, que a educação, a capacitação, o treinamento, ela tem que ser contínua, né? A gente acaba treinando ali uma vez no ano, um dia de treinamento e acabou. A gente não volta a falar de trânsito com esse cara. E não, o nosso propósito, até dentro desse produto que eu apresentei, que é a Academia de Mobilidade, que a gente tem implantado no JSL, é ter o conceito Lifelong Learning. Então, ele está sempre tendo contato com o conteúdo, né? A gente chama de microlearning. Então, ele tem contato com o conteúdo, ele vai ver o conteúdo aplicado de uma forma diferente. A gente trabalha todos os aspectos, porque quando a gente fala de direção defensiva, o que é direção defensiva? É muito abrangente. Eu não posso trabalhar só técnica, eu preciso trabalhar comportamento. Então, você ter um programa, uma jornada contínua de treinamento, ajuda com que você mantenha isso de uma forma perene, você tenha sempre o resultado e transforme, de fato, o comportamento de anos, como você bem colocou. Então, é uma questão mesmo da gente entender a educação e os treinamentos como algo contínuo, e não só aquele treinamento que a gente faz uma vez por ano. E com relação ao nosso acompanhamento do lado de cá, sim, esse diagnóstico a gente vai aplicando para eles de tempo em tempos, até porque a gente vai entendendo quais são as novas habilidades que ele tem que desenvolver. Que algumas ele desenvolve, absorve, vai reciclar daqui a um tempo, mas precisa desenvolver novas. Então, a gente sempre está fazendo esse acompanhamento para poder ter eficiência e eficácia aí no dia a dia dele. Respondi sua pergunta? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Diego, pela pergunta. Obrigado, Fabiana, pela resposta também. Temos aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Francisco nos pergunta: a metodologia da Yonder só permitir a sequência de treinamento como demonstração de entendimento é fantástico. Ok. Esse era um comentário alargando um pouco vocês, ok? A pergunta vem aqui. Como a empresa de treinamento vê o processo de premiação nesse processo? Legal. Dentro, né, do nosso lado aqui,
da nossa plataforma, a gente trabalha elementos de gamificação, né? Então, a gente tem, né, a questão de ranking, troféus, medalhas. E a premiação, ela é importante, sim, né, porque estimula, né, o condutor a querer, né, terminar, a ele evoluir ali na trilha e ter uma melhor performance. A gente, inclusive, a nossa área educacional ajuda a construir isso. Então, a gente fez agora, recentemente, um projeto no cliente que a premiação era uma moto, então a gente fez um treinamento ali para os condutores de motocicleta que tivessem X, né, atingimento ali de performance, entraria ali no programa para ganhar esse prêmio. Então, a gente ajuda do lado de cá a mostrar para vocês esse ranking, né, como que está essa galera, e também se precisar de apoio ali para poder construir essa jornada junto com o cliente, né, se ele tem isso como escopo dentro da performance ali, né, de treinamento e desenvolvimento, a premiação, ela sempre é um fator motivador, com certeza. Diana, muito obrigado pela resposta também. Nos restam só 4 minutos de evento. Antes de finalizar esse bloco, Fabiana, queria agradecer você a participação, a clareza das suas apresentações e respostas para o nosso público. Parabéns para você e para a Yonder também. Roberta, se quiser agora pode ligar a câmera. Eu vou deixar só um espaço final para que o pessoal que está no público possa fazer alguma pergunta, não sei se direcionadas a todos, se direcionadas mais especificamente a alguma das pessoas, ok? Antes de que apareçam essas perguntas, vou resgatar uma pergunta do Carlos anterior, direcionada para a Ticket, que nos comentava o seguinte: como a TicketLock controla e audita a questão de utilização de peças originais ou do mercado paralelo? Eu acho que a Roberta já tinha nos respondido um pouco nesse sentido. Não sei se quer fazer algum aponte mais, Roberta. Só coloca o microfone, por favor. Tá? Oi. Essa pergunta eu acho que eu já tinha respondido, Jordi. Tem uma outra aqui da Cocamar, não é? Ah, exatamente. Que ela pergunta aqui, ó, trabalhamos com frota locada e para otimizar o tempo do veículo na oficina, criamos um plano de manutenção junto à locadora. No mesmo, contemplamos alguns itens que em determinada quilometragem a peça é trocada, o serviço é automaticamente aprovado. Na Ticket existe alguma metodologia para otimização desse tempo? Excelente pergunta. Olha só, na Ticket, a gente trabalha, como até o Eduardo Bortotti comentou, com muitas locadoras também. Então, o que nós fazemos? Nós personalizamos o atendimento para as manutenções preventivas, a corretiva nem tanto, né? Mas a preventiva, por exemplo, se o nosso cliente não quiser ter o mesmo plano de preventiva que as montadoras orientam e ela tiver um plano diferenciado, na maioria das locadoras é assim, tá? Funciona dessa forma. A gente personaliza as peças que vão ser trocadas na manutenção preventiva a cada 10, 20, 30 mil quilômetros, enfim. E aí, quando esse veículo entra para fazer preventiva, de acordo com as alçadas de aprovação do cliente, a política de cada empresa, a gente faz essa aprovação automaticamente. Então, é super eficiente, é muito mais rápido, porque você já sabe o que vai entrar e dentro daquilo que está estipulado e com um preço negociado, a gente aprova essa troca. É isso. É bem muito interessante bom. Isso, viu? É bem mais rápido mesmo. Perfeito. Obrigado pela resposta. De nada. Pessoal, estávamos aqui esperando alguma pergunta. Olha o comentário do Fernando, falando que poderiam fazer uma parceria entre vocês. Isso nos eventos da IAFA acontece muito, viu? Aparece como colaboradores, apoiadores, depois acabam realizando negócios entre eles. Aí, para nós é uma grande satisfação sempre poder colaborar nesse sentido e poder ter esse ponto de encontro
para as empresas e, no final das contas, para poder dar os benefícios e as soluções para os gestores de frota, que são nossos associados também, né? Pessoal, chegamos às 11 horas, chegamos ao tempo de finalização do evento. Antes de finalizar, só queria destacar os eventos que nos resta da IAFA para esse 2021, ok? Nós vamos fazer o último workshop online no próximo mês, dia 21 de outubro. Temos como apoiadores, no caso, a Lisiplan e a Valecard. E nos resta também o grande evento do ano, ok? Nosso congresso, o evento mais esperado do ano. Nós vamos realizar ele no dia 25 de novembro. Vai ser aqui em São Paulo, ok? Vai ser um evento híbrido. Nós vamos ter uma presença reduzida de gestores de frota e mobilidade, um número de 50, ok? E o resto vão poder seguir o evento com retransmissão online, ok? Então, gestores de frota, já temos até uma pequena ideia para os nossos parceiros do Rio, do Comitê de Gestores de Frota, que eles já vão participar. Peço que aqueles que queiram assistir de forma presencial possam me encaminhar, entrar em contato comigo, porque vamos ter poucas vagas, ok? Já temos 10 patrocinadores confirmados, eles têm também uma pequena parte para poder convidar os clientes. Então, peço, por favor, que o quanto antes entre em contato para que possamos reservar essas vagas, ok? O evento vai ter todas as condições de segurança que a IAFA estabelece. Nós vamos fazer o evento na Zona Sul de São Paulo, numa mansão, onde se realizam eventos corporativos. Vai ter o espaço do congresso, do conteúdo, com ventilação lateral, para que possa ter toda essa parte de ventilação no evento. Logicamente, o uso de máscara vai ser obrigatório também apresentar certificado de vacinação para poder estar presentes lá. Vamos ter álcool gel, controlador de febre, etc. E aí vamos ter, nesse espaço do congresso, um espaço anexo, onde vamos realizar a parte de networking com os nossos apoiadores, e vamos ter também, do lado, um jardim, vamos ter também o apoio de montadoras com exposição de carros, ok? Então, fiquem atentos, anotem nas agendas, não percam esse evento, que já estamos organizando aí com muito carinho. Sem me estender mais, queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Ticketlog e a Yonder, especificamente as pessoas que nos apresentaram hoje esses conteúdos, Roberta e Fabiana. Queria agradecer também, logicamente, a quem faz possível, por outro lado, a realização desse evento, que são nossos gestores de frota, tanto quem são nossos associados, como quem participou como convite dos nossos apoiadores. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês. Realmente, poder ver vocês com câmera, áudio e também com as perguntas que vocês escrevem aqui no chat, acaba gerando um bate-papo muito interessante, de muita qualidade e que faz um pouco diferencial para os nossos eventos. Então, muito obrigado a todos. Desde a IAFA pedimos que sigam se cuidando. Estamos vendo já esse final dessa pandemia. Temos que usar máscara ainda, temos que manter a distância, mas cada vez estamos mais perto de poder nos encontrar num evento, poder nos dar um abraço como antes fazíamos, e pedimos que se cuidem todos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Jordi, obrigada a todos. Bom dia. Obrigada, Jordi, a IAFA, obrigada a todos os gestores, ótimo dia, muito obrigada. Obrigado, um abraço.